Bom dia, meus amados irmãos. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a todos com a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Motivo no dia de hoje, 29/10/2018, a gravação desse áudio é motivado por algo que me chamou muito a atenção no dia de ontem. Como vocês sabem, ontem nós tivemos as eleições para a escolha do próximo presidente do Brasil para o ano de 2019 até 2023. E como se previa, seria um dia de muito tumulto, devido à posição diferenciada entre os respectivos candidatos que estavam disputando. E por consequência de toda essa expectativa, houve-se um boato nas redes sociais em que nós, pastores responsáveis pelo rebanho do Senhor, nas nossas respectivas congregações, não deveríamos realizar os trabalhos como de costume nos respectivos horários já determinados pelo nosso ministério. Eu, como pastor, presidente de um ministério, eu comecei a analisar esses fatos e fui para a Bíblia buscar respostas. Pastores me ligavam, outros me visitaram. Tive a presença de um ilustre pastor aqui na minha residência ontem, por volta de meio-dia. E um dos primeiros assuntos que ele me trouxe foi exatamente me fazer esta pergunta: pastor, como vai ser os trabalhos hoje nas suas congregações? Para quem não sabe, eu presido a Assembleia de Deus, Ministério União Cristã. Temos sede estadual localizada aqui em Maracanaú, em uma das avenidas bastante movimentada. Praticamente ela forma um cinturão, interligando os bairros periféricos desta cidade. E eu comecei a analisar a palavra de Deus e fui lá para Mateus capítulo 16, versículo de número 18, que diz, Jesus falando, se dirigindo a Pedro, como nós sabemos, né? Foi entre os 12 apóstolos, ele foi escolhido para pastorear, para ficar sobre ele a responsabilidade administrativa da palavra de Deus com relação aos demais. E Jesus falando assim: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, Deus trazendo a figura humana na pessoa de Pedro e responsabilizando ele sobre a igreja do Senhor. Queridos irmãos, o inferno, o inimigo, ele vai sempre se levantar contra nós. Foi assim com Jesus, foi assim com os apóstolos. Não será diferente conosco. Mas nós que temos compromisso com o Senhor, não devemos nos curvar diante dessas ameaças. Nós servimos ao Senhor, irmão, nós não somos covardes, nós não somos medrosos, não, porque o Senhor não se agrada de quem é medroso.
Observando aqui em 1 João capítulo 4, versículo 18, olha o que diz a palavra de Deus. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Ou seja, qualquer um de nós que venhamos temer o medo, não seremos aperfeiçoados no amor. Já pensou, queridos irmãos, se o nosso amado juiz, que estava na responsabilidade ali de conduzir aquele exército diante dos seus inimigos, estou falando de Gideão, quando ele, orientado pelo anjo do Senhor, convocou todo o povo de Israel, uma grande multidão, um grande exército, diga-se de passagem, só que a grande maioria eram de medrosos. E a primeira coisa que o anjo orientou aquele homem foi que ele dispensasse os medrosos. Por quê? Porque aqueles medrosos iriam prejudicar todo o projeto. Ou seja, havia ali um projeto vitorioso, como aconteceu a vitória. E aqueles medrosos voltaram para suas casas, para suas famílias. Mas ainda existia uma outra parcela de soldados que também não agradavam ao Senhor. Quem era, pastor? Os despreparados. Aqueles que confiam em si. O homem não deve confiar no homem, o homem deve confiar no Senhor. E passou por outra inspeção e foi feita uma outra classificação, e nessa classificação sobraram apenas 300 soldados. Homens comprometidos com o Senhor, homens preparados, homens que ali, para eles, a sua vida, o seu corpo, pouco tinha importância se iria voltar vivo ou não da guerra. Mas eles estavam focados em defender a sua pátria, o seu território, as suas famílias. Hoje, irmãos, como pastores que somos, nós devemos entender que nós fomos escolhidos, nós fomos repatriados para o exército do Senhor. Nós temos que ter essa visão de coragem. A igreja do Senhor é soberana. Nós somos o corpo, Cristo é o cabeça. Se Cristo venceu a maior de suas batalhas, irmão, qualquer outra batalha que vier após a que Jesus já venceu é uma mera coincidência, porque Ele está conosco. É Ele que vence as nossas lutas, as nossas guerras. Portanto, irmão, a igreja do Senhor não pode se curvar diante de ameaças. Nós funcionamos normalmente, eu abri as portas das congregações, dirigimos os cultos, está certo. Eu senti a ausência de alguns irmãos, mas eu sou pastor. E a igreja deve seguir o meu exemplo, assim como eu sigo o exemplo de Cristo. Nós, pastores, irmãos, devemos seguir sempre o exemplo de Cristo. Muitas igrejas fecharam as portas, dirigiram os cultos mais cedo. Eu não vou aqui criticá-los, não. Mas eu achei que não seria conveniente de minha parte agir dessa maneira, porque eu sirvo um Deus e creio que Ele ainda é aquele que me esconde. É aquele que ainda tem um melhor esconderijo para nós. É aquele que faz com que o inimigo não venha nos enxergar nesses momentos. E dirigimos o culto, foi uma bênção, Deus se manifestou. Graças a Deus. Graças a Deus. Já pensou, queridos? O apóstolo João, o apóstolo do amor, homem de Deus, estava fazendo a obra de Deus, foi preso junto com bandidos da pior espécie. Por quê? Porque em momento algum ele
deixou de anunciar o reino de Deus. Em momento algum, ele se curvou. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, diz: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, por causa da palavra de Deus que nós anunciamos, que nós pregamos e do testemunho de Jesus, querido, nós vamos sempre passar por essas afrontas, mas jamais baixar a cabeça. Portanto, meus queridos, amados pastores, irmãos, devemos estar preparados. A qualquer momento nós vivemos o princípio das dores, e daqui até a vinda de Jesus Cristo se concretizar, daqui até a sua promessa de retornar para buscar os escolhidos acontecer, nós vamos passar por muitas dificuldades, por muitas tribulações, aflições, mas vamos seguir em frente. A vitória, irmãos, nós não estamos lutando pela vitória. A vitória já aconteceu em Cristo Jesus. Nós apenas estamos nos mantendo sobre esta promessa maravilhosa de que aquele que se manter fiel, firme, sem medo, entrará no reino de Deus. Queridos, o caminho é Cristo. A porta é Cristo. O porteiro é Cristo. Portanto, meus queridos irmãos, nós estamos maravilhosamente muito bem direcionados. É só seguirmos as regras do Senhor nosso Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Então eu quero, mais uma vez, dizer para os meus irmãos que estou muito feliz, porque o Senhor confiou a mim administrar, pastorear uma parcela, ainda que pequena, da sua igreja. Mas eu faço isso com muita honra, com muita dedicação, porque eu sei que uma alma só tem um valor muito imensurável. E graças a Deus nós temos muitas almas aqui na Assembleia de Deus, Ministério União Cristã. Eu sou o pastor Erivaldo, conhecido aqui na cidade de Maracanaú, e louvo ao Senhor, porque já há 40 anos aproximadamente que eu vivo a prática do Evangelho na minha vida. Estou com 53, aceitei a Jesus com 2 anos de idade. Meus pais aceitaram a Jesus, sou filho de pastor de saudosa memória, pastor Rocha, missionária Zuíla, minha mãe, que ainda está viva. E graças a Deus, eu venho dando continuidade a esse trabalho que ele fez por muitos anos à frente desse ministério. Tenho passado por dificuldades, até mesmo problemas de saúde, mas em nenhum momento eu tenho curvado a minha cabeça diante das dificuldades, porque eu sei que a vitória é muito maior do que os problemas que nos afligem. Portanto, essa é a minha palavra nesta segunda-feira, 29/10/2018, como eu já falei. Vamos seguir avante. Vamos seguir as pegadas, melhor, as pisadas do nosso Mestre Jesus. Sem olhar nem para um lado, nem para o outro, nem para trás. Sempre olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Esta é a minha palavra, meus queridos.